No livro do Apocalipse, encontramos relatos surpreendentes sobre eventos futuros na Terra. No capítulo 13 do Apocalipse, é narrado o surgimento de duas bestas, que representam o anticristo e o falso profeta. Com a ajuda do falso profeta, o anticristo marcará na testa ou na mão direita pessoas de todas as classes, ricos, pobres, livres e escravos. Esta marca servirá como um selo para identificar os seguidores do anticristo e do falso profeta. Aqueles que aceitarem esta marca poderão comprar e vender, mas também estarão condenados pela eternidade. Atualmente, surgiram muitas teorias sobre a marca da besta. Por exemplo, alguns chegaram a pensar que as vacinas contra a Covid-19 seriam essa marca. Mas qual a verdadeira credibilidade dessas teorias? Neste vídeo, vamos explorar mais a fundo sobre a marca da besta. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos começar. Após o arrebatamento da igreja, entrarão em cena o anticristo e o falso profeta. Com o auxílio do falso profeta, o anticristo estabelecerá um governo mundial. No Apocalipse, capítulo 13, o anticristo e o falso profeta são descritos como duas bestas, termo usado devido às crueldades e abominações que cometerão. Para compreender melhor, precisamos seguir a ordem dos eventos após o arrebatamento. O anticristo e o falso profeta emergem, e o anticristo, com a ajuda do falso profeta, assinará um tratado de paz de 7 anos com Israel e as nações do mundo. Nos primeiros 3 anos e meio, este governo será de paz e prosperidade, permitindo que as pessoas comprem e vendam usando dinheiro e ouro, e haverá liberdade religiosa. Israel, com o apoio do anticristo, poderá construir seu terceiro templo e oferecer sacrifícios a Deus. Mas nos últimos 3 anos e meio, o anticristo revelará sua verdadeira natureza maléfica. Ele quebrará o tratado de paz de 7 anos, conforme descrito em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta. Depois, com a grande quantidade de abominações, virá o desolador, até que a consumação determinada seja derramada sobre o devastador. Este versículo indica que, na metade dos 7 anos, o anticristo romperá o pacto. A semana mencionada representa um período de 7 anos. Portanto, nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, a liberdade religiosa será abolida. O anticristo se proclamará Deus e exigirá que toda a adoração seja dirigida a ele. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, lemos: Ele se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no templo de Deus, proclamando-se ser Deus. É neste ponto que Israel perceberá que o anticristo não é o Messias esperado. Os últimos 3 anos e meio do governo do anticristo serão extremamente terríveis. O anjo do Senhor disse a Daniel que será um tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele momento, conforme está escrito em Daniel capítulo 7, versículo 25, que o anticristo falará palavras contra o Altíssimo. Os santos do Altíssimo serão oprimidos pelo anticristo, que tentará mudar os tempos e as leis, e eles serão entregues em suas mãos por um tempo, tempos e meio tempo, totalizando 3 anos e meio. No Apocalipse, capítulo 13, versículo 5, é mencionado que ao anticristo foi dada uma boca que falava grandemente e proferia blasfêmias. Ele recebeu autoridade para agir por 42 meses. Ele abriu sua boca em blasfêmias contra Deus, blasfemando seu nome, seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. Além disso, recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, o adoraram. Durante esses 42 meses, ou seja, os últimos 3 anos e meio da grande tribulação, o anticristo terá autoridade sobre todos os povos e nações. É neste período que o anticristo implementará uma marca em todos os habitantes da terra. No Apocalipse, capítulo 13, versículo 16, lemos que ele fará com que todos, pequenos e grandes,
ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, e ninguém poderá comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Quem tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e seu número é 666. Nesses versículos, vemos que sem a marca da besta, ninguém poderá realizar transações comerciais. O profeta Ezequiel disse que nesses dias, nem o ouro nem a prata terão valor. No livro de Ezequiel, capítulo 7, versículo 19, lemos: lançarão sua prata nas ruas, e seu ouro será como impureza. Seu ouro e sua prata não poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. Eles não poderão saciar sua fome, nem encher seus estômagos, pois foi a causa de sua iniquidade. Como parte do regime totalitário do Anticristo, será exigido que todos sejam marcados. Assim diz a Escritura: fazia com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca na mão direita ou na testa. Isso é o que popularmente conhecemos como a marca da besta. O Anticristo desejará que todos os homens e mulheres do mundo manifestem publicamente e de forma visível que são seus adoradores. Por isso, a marca será colocada em partes do corpo que são difíceis de ocultar. Na época em que o apóstolo João escreveu o Apocalipse, apenas os animais e os escravos eram marcados desta forma, indicando quem era seu dono. O Anticristo pretenderá fazer o mesmo com todos os homens. Aqueles que aceitarem sua marca passarão a depender dele imediatamente. A marca da besta será a imitação que Satanás fará do selo que Deus colocará sobre seu próprio povo. No Apocalipse capítulo 7, vemos que 144 mil israelitas serão selados com o selo de Deus. Embora tanto a marca quanto o selo impliquem pertencimento àquele que os aplica, é crucial notar algumas diferenças. Primeiramente, o selo de Deus é um sinal de que fomos redimidos por Deus da escravidão do pecado, enquanto a marca da besta representa exatamente o oposto. Além disso, o crente recebe o Espírito Santo quando acredita voluntariamente no Evangelho, enquanto o Anticristo forçará a vontade das pessoas por meio de métodos coercitivos. Como parte do programa diabólico do Anticristo, aqueles que não possuírem esta marca não terão a capacidade de comprar ou vender, indicando que o Anticristo reorganizará todo o sistema econômico mundial, unificando-o, assim como fará com a religião. Mas o mais importante é que aqueles que não tiverem a marca estarão impedidos de realizar qualquer transação comercial, mas também todos. Os habitantes da Terra estarão sob um controle ditatorial rígido, de uma magnitude nunca antes vista. Logo, todos perceberão que não é possível discordar do Anticristo e se darão conta de que escolheram a pior de todas as escravidões. Contudo, os que mais sofrerão serão os crentes que ficaram após o arrebatamento da igreja e os que se converterão durante a grande tribulação. É importante ressaltar que, mesmo na grande tribulação, ainda haverá chance de salvação, embora o preço a ser pago seja muito alto. Apesar disso, muitos se converterão e aceitarão Jesus como seu Salvador. Esses serão condenados pelo Anticristo ao ostracismo ou à exclusão da vida social, e gradualmente morrerão pela impossibilidade de comprar alimentos, medicamentos ou outras coisas necessárias para a sobrevivência. Em Lamentações, capítulo 4, versículo 10, está escrito que as mãos de mulheres piedosas cozinharam seus próprios filhos, que lhes serviram de alimento durante o dia de desolação do seu povo. Este versículo revela uma cena terrível desses dias. Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 21, disse que haverá então uma grande tribulação, como nunca houve desde o início do mundo até agora, nem jamais haverá. Tudo isso será extremamente duro. Podemos pensar nos pais cristãos que não conseguirão alimentar seus filhos pequenos. É verdade que nos nossos dias, muitas vezes os cristãos são pressionados em suas profissões por causa de sua fé. Mas a perseguição do Anticristo será muito pior. Aceitar ou rejeitar a marca será uma questão de vida ou morte. Provavelmente muitos aceitarão ser marcados,
convencidos do potencial dos planos do anticristo. Outros talvez o façam simplesmente porque todos estarão fazendo. Certamente haverá pessoas que desconfiarão do anticristo ou até mesmo se oporão ao seu sistema, mas não se atreverão a enfrentá-lo. Para evitar problemas, optarão pela escolha mais fácil e aceitarão ser marcados. Apenas aqueles que verdadeiramente conhecem a Deus serão capazes de resistir a tal pressão. E para os crentes que resistirem e saírem vitoriosos, isso custará suas próprias vidas, mas eles ganharão a vida eterna. No Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, lemos sobre uma grande multidão de todas as nações e tribos, povos e línguas que estavam diante do trono e na presença do Cordeiro, vestidos de roupas brancas e com palmas nas mãos. Eles clamavam em alta voz, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam ao redor do trono, junto dos anciãos e dos 4 seres viventes, e se prostraram diante do trono, adorando a Deus, dizendo: Amém. A bênção, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Então um dos anciãos falou, perguntando-me: estes que estão vestidos de roupas brancas, quem são e de onde vieram? Eu respondi: Senhor, tu o sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas roupas, tornando-as brancas no sangue do Cordeiro. Agora, todos aqueles que aceitarem a marca da besta estarão condenados à condenação eterna, conforme lemos no Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Eles não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a marca em suas testas ou em suas mãos. Eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Nestes versículos, podemos ver que as pessoas que resistiram e não aceitaram a marca da besta reinarão com Jesus por 1000 anos. Isso indica que aqueles que foram marcados pelo anticristo terão perecido na segunda vinda de Jesus Cristo. O relato bíblico aqui faz uma pausa importante. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e seu número é 666. Este versículo é enigmático e tem sido objeto de muitas especulações. Primeiramente, é mencionado que aqueles que têm entendimento serão capazes de contar o número da besta. Isso pode significar que Deus dará uma capacidade especial aos crentes que estiverem vivos durante o tempo do anticristo para identificar a besta e seu número. Lembremos o que foi dito ao profeta Daniel: os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os entendidos compreenderão. Atualmente, há muitas especulações sobre a marca da besta. Alguns pensaram que as vacinas contra a Covid-19 seriam essa marca. Outras pessoas sugerem que os códigos de barras, que têm 3 grupos de 6 cifras, poderiam representar a marca da besta. Com o avanço da ciência, vimos que coisas antes consideradas impossíveis agora são possíveis. Por exemplo, milhares de suecos já implantaram microchips em seus braços ou mãos, dispositivos do tamanho de um grão de arroz que contém todas as suas informações pessoais. Disse que nos próximos anos, milhões ao redor do mundo terão acesso a essa tecnologia que mudará para sempre nosso modo de vida. Não há dúvida de que o avanço científico beneficiará muito o governo do anticristo. No entanto, por ora, tudo permanece um mistério, tornando difícil chegar a uma conclusão satisfatória. Mas é certo que os crentes que estiverem sob a perseguição do anticristo não terão dificuldade em identificar sua marca. Talvez devêssemos prestar atenção às palavras do anjo a Daniel. Estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Portanto, só então será possível identificar corretamente o anticristo e sua marca. Enquanto isso, a igreja já terá sido arrebatada e estará celebrando no céu, nas bodas do Cordeiro. Estamos chegando ao final deste vídeo e espero que estas informações tenham sido úteis. Quero fazer uma pergunta muito importante. Como você acha que será a marca da besta?
Deixe sua opinião nos comentários. Vivemos em tempos sem precedentes, onde as linhas entre avanços tecnológicos e profecias bíblicas parecem se confundir, criando uma atmosfera carregada de antecipação e incerteza. Ao aprofundarmos na natureza da marca da besta, é crucial entender não apenas sua manifestação física, mas também suas implicações espirituais. O regime do anticristo, marcado por sua exigência de total lealdade, paralela a um mundo cada vez mais dominado por sistemas de identificação digital. Considere o rápido crescimento das tecnologias biométricas, reconhecimento facial, digitalização de impressões digitais e até sensores de frequência cardíaca, que poderiam facilmente transitar para ferramentas de execução do controle do anticristo. Essas tecnologias, embora aumentem a segurança e a conveniência em nossas transações cotidianas, também poderiam formar a espinha dorsal de um sistema onde comprar e vender seriam condicionais à lealdade a um poder maligno. A marca, como descrita no Apocalipse, pode não ser apenas uma marca física, mas também representar uma lealdade espiritual mais profunda. A tecnologia em si não é inerentemente maléfica, ao contrário, é o uso e o controle dessa tecnologia pelo anticristo que trazem perseguição e sofrimento. Esta natureza dual da marca serve como um lembrete crítico. O que parece benéfico pode carregar consequências ocultas quando mal utilizado por aqueles no poder. À medida que a narrativa do Apocalipse se desenrola, vemos um contraste acentuado entre aqueles que aceitam a marca e aqueles que resistem. Os resistentes, embora marginalizados e perseguidos, não são esquecidos por Deus. Sua fé inabalável em meio à tribulação é um poderoso testemunho de seu compromisso espiritual, intocado pelo regime opressor do anticristo. Esses indivíduos fiéis olham para uma salvação mais elevada, uma que transcende o sofrimento terrestre e conduz à vida eterna. No escopo mais amplo dos eventos escatológicos, a ascensão do anticristo e a implementação da marca coincidem com convulsões globais, desastres naturais, guerras e decadência moral generalizada. Esses sinais são frequentemente interpretados como as dores de parto de uma nova era, conforme predito por Jesus nos Evangelhos. A resistência dos crentes por essas provações é emblemática da oliveira na Escritura. Embora espancada e desgastada pela tempestade, suas raízes permanecem firmes, retirando força de fontes espirituais mais profundas. Além disso, a comunidade de crentes desempenha um papel crucial durante esse período. Sua unidade e apoio mútuo oferecem um contraste marcante às táticas divisíveis do anticristo. Ao compartilharem recursos, confortarem-se mutuamente e manterem uma rede de congregações secretas, eles personificam o princípio bíblico de suportar os fardos uns dos outros. Esta comunidade, embora frequentemente oculta aos olhos do público, é vibrante e viva, pulsando com a esperança do retorno de Cristo. À medida que a tribulação se intensifica, também se intensifica a resolução dos crentes. Ocorrências milagrosas começam a se manifestar entre eles, visões, sonhos proféticos e provisões sobrenaturais, que servem como reafirmações divinas da presença e proteção de Deus. Esses sinais e maravilhas são faróis de esperança em um mundo escurecido, afirmando que Deus não abandonou seu povo, mesmo no meio do caos. No final, a narrativa culmina não apenas na sobrevivência desses crentes, mas em sua vindicação final. A segunda vinda de Cristo, um evento glorioso e triunfante, derruba o reinado sombrio do anticristo. Aqueles que foram fiéis são ressuscitados para reinar com Cristo, cumprindo as promessas feitas àqueles que vencerem. Esta narrativa estendida serve como um lembrete das realidades duplas de nossa existência, temporal e eterna. À medida que navegamos pelas complexidades da vida moderna e seus dilemas éticos, somos chamados a olhar além do imediato para o eterno, discernindo as realidades espirituais por trás das aparências físicas. Dessa forma, a história do Apocalipse nos desafia a refletir profundamente sobre nossas escolhas e seu impacto em nosso destino espiritual.